Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Somos agradecidos a Deus por Ele estar nos concedendo o privilégio de iniciarmos mais uma semana estudando a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam conosco cada dia, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, aos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos um alô especial para Renilda Bispo, aniversariou sexta-feira, que Deus abençoe. Um alô especial para o Genésio Mioto, que está parabenizando o cunhado Eliasib, está aniversariando hoje. Um alô especial para Milka Martins e também para os pais da Milka, Rosa e Elias, estão sempre acompanhando os estudos, e também Sebastiana. Ana Assis, Ana Andrade, Alda Mota está enlutada, pede orações. Maria Angélica, Naldo Santos, agradecendo os exames que a esposa fez. Leide, que está tudo bem, graças a Deus. Um alô especial para Maria Ângela, agradecendo o livramento. Também Leonor Maia, lá em Portugal, pedindo orações por Celeste Manuela. Que Deus fortaleça a nossa irmã Celeste. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós, por nós estarmos juntos com os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, para estudarmos a Bíblia. Que teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos a tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe Renilda Bispo, completou mais um ano de vida, também Eliasib, que está aniversariando hoje. Abençoe Milka Martins e os pais Rosa e Elias, e também a Sebastiana. Queiras abençoar ainda a Alda Mota, fortalecendo-a neste momento de dor, abençoando Leide, que está em tratamento, que tudo transcorra bem para a honra e glória do teu santo nome, e receba o agradecimento da Maria Ângela por um livramento que recebeu juntamente com a família. Abençoe também Celeste Manuela, dê forças a ela, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar a nossa série que estamos falando sobre o Êxodo, livro do Êxodo, falando sobre o sofrimento do povo de Israel lá no Egito, e depois também nós vamos falar sobre a libertação do povo do cativeiro e como Deus se relacionou com o povo de Israel durante a peregrinação no deserto até chegar à terra prometida. Em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, nós lemos: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus aqui estava falando com Moisés. E Deus, ele viu o sofrimento, a aflição do povo, e Deus desceu para poder livrar o povo das mãos dos egípcios, tirá-lo daquela terra da escravidão. Queremos aqui dizer a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que Deus, ele contempla a todos, bons e maus. Os olhos do Senhor estão sobre todos. E se há alguém que estuda conosco a Bíblia cada dia e passa por momentos de aflição, de angústia, de dor, de sofrimento, saiba que Deus está olhando para você. Deus está atento a tudo que você está passando e Ele está pronto para também providenciar o livramento, porque Deus, ele não tem prazer em nos ver sofrer. Deus, ele nos criou para nós sermos felizes, para nós vivermos bem. Mas com a entrada do pecado vieram estes sofrimentos e somos sujeitos então a sofrer, a ter perdas, mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Vejam que o povo de Israel, que estava lá no Egito, já segundo o relato bíblico, quando Deus chamou Abraão e fez a promessa que faria dele uma grande nação, se passaram ali cerca de 430 anos até o povo ser liberto da escravidão lá no Egito. E quando o povo foi liberto, não era mais apenas 70 pessoas que foram com Jacó e os seus filhos e famílias para o Egito, já eram milhares de pessoas, já beirava em torno de 2 milhões de pessoas,
quando o povo foi liberto? Era 2 milhões, era muita gente. A Bíblia diz 600 homens de guerra, quer dizer, de 20 anos para cima. Não estava contando aqui os de 20 anos para baixo, os homens, e nem mulheres e crianças. Então, nesse período da libertação, era muita gente, cerca de 2 milhões de pessoas. Deus, às vezes, irmãos, nós temos um plano em nossa vida e Deus, os planos dele para nós são melhores do que os nossos. E muitas das vezes nós não sabemos o porquê certas coisas estão acontecendo conosco, se nós temos alguns planos, objetivos traçados e nós vemos que as coisas estão indo para uma outra direção, é porque Deus, ele pode mudar a direção da nossa vida, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Os planos dele são melhores do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. E então nós precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus e aceitar o que Ele está colocando na nossa direção, na nossa frente, e as decisões que nós então precisamos tomar. Deus, ele faz um chamado a cada um de nós. Às vezes não é fácil nós tomarmos decisões e aceitarmos o que Deus está nos propondo, porque nós somos acomodados, nós estamos bem, estamos tranquilos e temos, quem sabe, o trabalho, temos a família, temos o nosso relacionamento dos familiares e também com as pessoas, e Deus nos chama para um lugar totalmente diferente. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés, como nós estudamos aqui na semana passada, ele foi preparado para ser um futuro faraó. Ele tinha uma vida tranquila, mas ele sabia que ele era descendente dos hebreus. Ele foi criado no palácio a partir dos 12 anos, mas ele sabia que a descendência dele era hebreia, ele era hebreu. E ele conhecia sobre o Deus verdadeiro porque a sua mãe o ensinou durante os 12 anos que Moisés esteve com ela, até quando ele foi levado para o palácio. A sua mãe o ensinou a palavra de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus foram ensinados a Moisés. E isso ficou na sua mente. Por isso, nós, pais, deveremos ensinar as crianças no caminho que devem andar enquanto são crianças. Até os 7 anos, 8 anos de idade, nós conseguimos formar a mente da criança para o bem ou para o mal, para a adoração a Deus ou não. Então, muitos pais, às vezes, não se preocupam em criar os filhos, levando-os à igreja e também estudando em casa com eles a Bíblia, mostrando o que Deus requer de cada um de nós. Muitos pais não têm essa preocupação, pais cristãos. Deixam os filhos irem crescendo assim à vontade. Mas nós precisamos saber que aquilo que as crianças estão vendo e ouvindo vai ficar gravado na mente delas. Então, por isso, nós precisamos, como diz a palavra de Deus, quer assentado, quer deitado, quer andando, não importa como nós estivermos com os nossos filhos, nós temos que estar falando desse amor de Deus. E Moisés, então, aconteceu dele matar o egípcio, ele teve que fugir, ele foi para Midian, era ali na região da Arábia, e lá ele então, quando chegou junto a um poço, ali estavam algumas moças tirando água para dar ao rebanho, e vieram alguns homens, e esses homens quiseram então tirar as mulheres dali, e Moisés ele interveio. Moisés ele entrou em favor das mulheres, expulsou as pessoas que queriam tomar ali o lugar das mulheres no poço, e depois ele foi apresentado ao pai dessas moças, que era Jetro. Jetro deu uma das filhas dele em casamento, foi Zípora, e Moisés se casou com ela e teve 2 filhos. E Moisés viveu então 40 anos lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Ali, Moisés ele pôde desaprender tudo aquilo que ele havia aprendido lá no Egito. 40 anos cuidando de ovelhas. Nós nos lembramos também de que Davi, que foi rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Só que Davi era criança, né? Ele era um menino. Agora, Moisés não, já era adulto, já tinha 40 anos e ficou mais 40 lá cuidando das ovelhas. E ali ele pôde ter contato com a natureza, ter contato com os rebanhos do seu sogro, e ele, de repente,
quando ele estava próximo a um arbusto, uma sarça, ele viu que aquela sarça estava queimando, assim, tinha fogo na árvore, mas a árvore não queimava. E ele ficou curioso, como pode ser isso? Tem fogo ali naquele arbusto e o arbusto não consome, não come, não queima. E ele foi se aproximando daquele arbusto. E aqui em Êxodo capítulo 3, nos versos de 1 a 6, diz assim: Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, e Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Vejam, que cena impressionante, não é verdade? Algo sobrenatural, um arbusto em chamas e não se consumia. E ele, curioso, quis chegar mais perto para ver, e quando ele foi chegando mais próximo, ele então ouviu uma voz: Moisés, Moisés. E então a voz disse para ele que ele não se aproximasse mais. E ele disse, a voz para Moisés: tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Eu não sei se vocês alguma vez já tiveram essa oportunidade de ver algo sobrenatural e ouvir uma voz, ouvir alguém falando, o Espírito Santo chamando você, tentando mostrar a direção que você deve seguir. É possível que alguém que esteja nos ouvindo tenha uma experiência de ter ouvido o chamado de Deus, chamando o seu nome, e você vendo aquela coisa sobrenatural. E qual foi a sua reação? Você também teve medo? Você tremeu? Você se humilhou? Colocou o rosto em terra diante daquilo que você estava vendo e ouviu Deus falar com você? Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés conhecia muito bem essa história do chamado de Abraão, também do filho de Abraão, o Isaque, e o filho de Isaque, Jacó. E Deus agora tinha um trabalho para apresentar a Moisés e que ele deveria fazer. Irmão, se Deus nos chama, não vamos fugir da responsabilidade que Ele está colocando diante de nós. Vamos ter humildade suficiente, dizer assim, quem sabe como Moisés, que ele não era capaz. Moisés relutou, não queria, mas Deus estava precisando de Moisés. Deus estava trabalhando com ele durante 40 anos ali no deserto para poder dar a ele essa missão. Quem sabe o problema que você está enfrentando em sua vida hoje é um preparo que Deus está fazendo para a missão que Ele tem para você. Que Deus nos ajude a entendermos e sabermos que é Deus que está falando conosco. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Conhecer nosso Deus através da sua palavra. Porque o nosso Deus, Ele não mente. O nosso Deus, Ele é fiel. E Ele, se Ele falar conosco, nós vamos reconhecer e saber que é Ele que está falando conosco. Mas para isso, nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, a palavra de Deus, ela nos diz: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.